A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte ensinamento, teoria da presciência. Vamos ouvi-lo? Nós hoje falaremos da teoria da presciência, que vem a ser aqueles eventos que aconteceram no passado e para a maioria dos quais não existiam explicações científicas e por esse motivo ganhavam as características em termos de interpretação como se fossem eventos milagrosos. E como sabemos, para tudo existem explicações. Nossas análises partem da gravação anterior, na qual já nos é possível entender aquele que, na alegoria exposta, já subiu a montanha, fato que falamos na gravação passada, e conhece os detalhes da subida, bem como as dificuldades da ascensão, possui condições e experiências para orientar a escalada daqueles que pela primeira vez estão para realizar o mesmo percurso. Nesse caminho alegórico proposto, sabemos que, dentro da eternidade, existem espíritos que já fizeram o percurso evolutivo e se acham em um patamar de pureza e progresso muito alto. Esses espíritos são os co-criadores do Pai, emissários divinos que vêm à Terra trazer seus ensinamentos que impelem as personalidades almas na aceleração do seu processo evolutivo. Bem se compreende, pois, que, em conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo milhares ou bilhões de anos. Com base nessa realidade, sabe-se que Cristo, comandando outros espíritos siderais, vieram à Terra quando ela ainda estava em fase de formação e era um mundo primitivo e desprovido de vida. Preciso é que se diga também, como uma rápida revisão, para darmos a coerência necessária a estas exposições, tal fato afirmado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, fato que aconteceu a 17 de agosto até 21 de setembro de 1938. Escreveu uma obra, pois, em uma exiguidade de poucos meses, e que traz um conteúdo que somente puderam ser interpretados com coerência, com base nas realidades científicas no ano de 1953. Mas Cristo, neste mundo primitivo, estabeleceu as balizas diretrizes que norteiam a vida das humanidades que vieram para cá para evoluírem. No campo científico, temos a dizer que em 1924, Alexander Ivanovich Oparin começou a investigar fatos relativos à atmosfera primitiva e ao surgimento dos seres vivos. Em 1903, ou melhor, em 1936, através da obra Origens da Vida,
sugeriu as primeiras explicações detalhadas para a origem dos seres vivos a partir das substâncias orgânicas iniciais que naquela época existiam no planeta. Em 1953, Stanley Miller comprovou em laboratório que as explicações de Oparin eram uma verdade científica. Só então começaram a ser aceitas estas verdades como a origem da vida no planeta, onde processos físicos, processos químicos precisaram, digamos assim, acontecer para que surgisse no oceano primitivo aquilo que Emmanuel depois foi chamar de sopa química e da qual falaremos logo logo. Em prosseguimento nessas considerações, é bom lembrarmos: a doutrina espírita é filosofia, é ciência e é religião. É religião porque se embasa nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus e para nós, então, caracteriza-se quando essa interiorização acontece a postura comportamental que prima pela religiosidade em todos os pontos ensinados por nosso Mestre Divino. Para completarmos a linha de pensamentos, é preciso que vejamos o significado global das considerações feitas há poucos momentos, após estabelecidas as diretrizes das quais falamos, que foram feitas por Cristo, quando a Terra ainda era um mundo primitivo e desprovido de vida. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, descreve a convergência dos vários pontos do cósmico de legiões de espíritos co-criadores do Pai, seres angelicais. E foi ainda usando os dizeres de Emmanuel, quando então o oceano tornou-se uma sopa química, rica em substâncias orgânicas, necessárias para o surgimento dos primeiros seres vivos. Conforme já disse há poucos momentos e repito, em 1953, em laboratório, foi demonstrado que Oparin estava certo e que as informações descritas por Emmanuel são eventos que coincidem e correspondem à verdade da ingerência divina na formação da vida do nosso planeta. Todos esses argumentos desenvolvidos apresentam o propósito da demonstração de que o Espiritismo é filosofia e também vale-se da ciência para demonstrar muitas verdades que são também via mediúnica, tal como aconteceu com o livro A Caminho da Luz, proporcionadas, e as informações da espiritualidade estão fechando-se, estão concordando com as descobertas científicas que a evolução humana já amealhou. Então, porque Cristo é nosso modelo e guia em nossas atitudes, pensamentos e relações humanas, não temos outra alternativa que não seja a de primarmos pela religiosidade em nossas atitudes para com nós mesmos e também para com os nossos semelhantes. Retornando às nossas considerações, Deus enviou emissários divinos, que foram médiuns, que reencarnaram no transcurso evolutivo da humanidade. Agora referimos-nos à humanidade. Deus é Pai de todos nós e não deixa seus filhos abandonados à própria sorte. A história da humanidade que antecede a época atual está repleta
de acontecimentos e de ensinamentos proporcionados para auxiliarem os homens na sua trajetória evolutiva. São os profetas citados nos textos bíblicos. Se esses enviados tinham uma percepção que lhes permitia a abrangência de saber incomensurável, que não se pode dizer da sabedoria e abrangência do poder criativo e construtivo infinito do nosso Criador. Para o co-criador, que abrange o infinito, o princípio e o fim do mundo são o presente. Dentro desse panorama imenso que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. Nesse contexto, os profetas enviados divinos trouxeram em si o saber e a sabedoria de milênios para orientar as humanidades em meio às quais viveram. O maior presente e o maior profeta que a humanidade ganhou é o espírito mais evoluído que já veio à Terra. Foi o Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e também de toda a humanidade. Pela inspiração, os profetas recebiam dos espíritos maiores ensinamentos que transmitiam a um povo. Cristo, porém, foi o detentor dos atributos que configuraram o ente divino que ele é, numa incomensurabilidade que transcende a nossa capacidade interpretativa. Nós, almas ainda humanizadas, muitas vezes ganhamos ensinamentos dos espíritos durante o sono, que bem lembramos ao despertar, mas muitas vezes entram no processo de esquecimento tão logo o nosso espírito tenha se ligado completamente ao nosso corpo. No estado de êxtase, a alma se desprende e adquire em grau mais ou menos alto as faculdades de espíritos livres. Nestes casos, poderá manifestar uma missão divina. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades e das seitas perseguidas, quando surgem vários videntes, como foi o caso da nossa irmã Joana d'Arc, que libertou a França do cerco inglês, mas como se recusou perante a Santa Madre Igreja Católica a dizer que ouvia vozes, ela foi condenada, após torturante inquérito, a morrer queimada na fogueira. Então percebam, às vezes, aqueles que trazem essas missões na Terra estão sujeitos a sofrer, não como uma coisa natural, mas sim como decorrência das maldades humanas, as consequências das suas posturas interpretativas. As predições se embasam nas relações do mundo visível com o mundo invisível. Muitas vezes as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, e que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento.
Trata-se de uma propriedade da alma e das relações do mundo visível com o invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. Preciso é que se diga os atributos mediúnicos que se expressam num alto grau naqueles que trazem a missão divina de mediunato são atributos que a ciência ainda não conseguiu interpretar cientificamente. Portanto, fica claro o conjunto de eventos que estamos aqui analisando e fatos acontecidos fazem parte daquilo que naquela época Kardec chamava de pré-ciência. Mas, na verdade, a parapsicologia, através de estudos e pesquisas, e a própria ciência já conseguiram interpretar muitos dos fatos sobre como eles acontecem, como é o caso dos fenômenos de materialização de entidades espirituais, bem como aconteceu com Cristo em meio aos seus discípulos quando eles estavam reunidos. Os fatos registrados na história da humanidade comprovam que existem almas providas já de atributos que lhe permite no presente um futuro que ainda não aconteceu. Esses atributos inerentes à nossa alma, em alguns já se acham desenvolvidas, ou desenvolvidos, melhor dizendo, corrigindo. Em outros em outros perfazem virtudes que ainda se concretizarão. O fenômeno da bilocação ou bicorporeidade, a precognição, que é a arte de prever o futuro, a clarividência, a transfiguração, a telepatia, a psicocinesia, o teletransporte de objetos, a materialização e desmaterialização. Todos esses são fatos pendentes ainda de explicações completas, mas para eles já existe, em muitos casos, um certo percurso em termos de entendimento percorrido. Um outro atributo, ainda não compreendido pela ciência, e que já existe conforme descrições já feitas e analisadas por Ernesto Bozano, refere-se à retrocognição, pela qual, quando uma pessoa entra em contato com objetos antigos e consegue ter percepções relacionadas com o objeto e que referem-se a um tempo que já aconteceu em passado muito distante. E as pessoas providas deste atributo conseguem até mesmo fazer descrições relacionadas com o passado, nos lugares onde este objeto permaneceu ou esteve ou teve a sua origem. Esse atributo e outros inerentes às almas encarnadas ou desencarnadas são e foram analisadas por diversos autores, entre os quais mencionamos, como já disse o Ernesto Bozano, em seu livro Enigmas da Psicometria, traduzido por Mário Quintão, M. Quintão, prefiro dizer, editado pela FEB no ano de 1949. Ainda citamos do mesmo autor, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, com prefácio de Carlos Embaçaí. A tradução foi feita no ano de 1948. Um atributo que é adquirido pelas almas que atingiram um patamar de grande hierarquia psíquica é a de ter a percepção de fatos
próximos de si ou a grandes distâncias. Percebam bem, meus irmãos, que nós estamos fazendo esses enfoques devido à dificuldade, não só da ciência do presente, mas também da credibilidade das pessoas em relação a esses fatos, que muitas vezes são interpretados como atos de charlatanismo, mas que a história, mesmo quando tomada como base, a interpretação estatística revelam-se como verdades. Tamanhas são as vezes em que estes fatos são relatados. Esses atributos todos inerentes a uma alma são parte da nossa competência no dia quando completarmos a nossa trajetória evolutiva, ficam amortecidos ou anulados parcialmente, quer dizer, ficam em latência, porque os mesmos, entrando num processo de esquecimento durante a reencarnação, as pessoas não conseguem perceber que possuem esses atributos. Todavia, certos homens têm um poder de penetração que em outros não se manifesta. Têm maior agudeza moral e compreensão maior dos fatos relacionados com a outra dimensão, que é a dimensão do espírito. Muitas vezes conseguem lembrar-se de vivências com os espíritos com os quais convivem durante o sono, na forma de sonhos. Percebam, então, quanto campo relacionado com as nossas potencialidades em processo de desenvolvimento existem e que em alguns seres espirituais encarnados já estão desenvolvidos, e por este motivo eles fazem parte da história com as suas revelações, com os seus ensinamentos, com as suas diretrizes que servem para acelerar o processo evolutivo do homem que vem a ser as almas encarnadas. Quando tal acontece, é comum, logo que completa-se pelo despertar, porque as pessoas, eu estou me referindo a pessoas em estado de sono, a ligação completa do espírito ao corpo físico, verifica-se o esquecimento. É o momento do esquecimento, é o manto do esquecimento. O grau de extinção das faculdades, ou melhor, o grau de extensão das faculdades do espírito, é que na encarnação o torna mais ou menos apto a receber as coisas espirituais. Essa aptidão não é forçoso corolário do desenvolvimento da inteligência. Tanto é assim que há homens de grande saber, tão cegos para as coisas espirituais quanto os outros o são para as coisas materiais. E neste campo estão os existencialistas, estão os materialistas, estão os positivistas, muitas vezes arraigados na sua potencialidade inteligente, que não tem tempo de pensar nas coisas relacionadas com a essência única que interessa a todos nós, que é a nossa alma, que foi criada por Deus e destina-se a existir pela eternidade toda. Eles não progrediram em tal sentido, enquanto que outros, embora com instrução e inteligência comuns, aprendem com facilidade, o que prova a lembrança emersa dos fatos que já sabiam de existências anteriores, como alguns que têm a intuição de línguas, de ciências que já foram apreendidas. Não vamos explicitar esta última informação com fatos e casos que aconteceram e que acontecem e que se acham registrados na imensa bibliografia
espírita pela exiguidade do tempo. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos são unânimes em afirmar o seu triunfo, porque é uma obra pessoal deles e sob a égide do Cristo. É claro que estou me referindo ao Espírito de verdade, que, em obediência ao comando de Cristo, várias entidades espirituais apresentaram-se e revelaram todas as informações que permitiram a Kardec que constituísse o Pentateuco da doutrina espírita, que é o Evangelho, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que é a Gênese segundo o Espiritismo e que é a obra O Céu e o Inferno. Análises que são feitas pela espiritualidade e que abrem o leque das nossas percepções, nos proporcionando aquele imenso conforto, aquela imensa alegria que vai ao encontro do nosso instinto de sobrevivência, que é outro atributo divino que Deus criou em nós. Porque se não for assim, nas horas difíceis, iríamos fugir das dificuldades pelo processo do suicídio. Então, hoje em dia podemos dizer, no campo da tecnologia, da ciência e da informática, os fatos, as ilações e as verdades contidas na doutrina que consola se evidenciam cada vez mais e se generalizam no planeta inteiro. Sinal dos tempos, porque não dependeu só de um agente, mas todos os espíritos agiram em diversos pontos do planeta e sem que as almas percebam, elas estão abrindo a sua capacidade de entendimento e começando a aceitar estas verdades que poderemos chamar com certeza de verdades universais. Os contraventores da doutrina do Consolador Prometido se apequenam cada vez mais, porque à luz do entendimento a respeito dos ensinamentos de Jesus começam a resplandecer nas crenças cristãs direcionadas para Deus. São verdades universais que viabilizam e viabilizarão a salvação de todas as ovelhas do rebanho do Pai, que simbolizam, que simbolicamente representam a humanidade inteira. E, não obstante esteja ainda longe da perfeição crística, nestes termos prosseguem no caminho da evolução espiritual, dentro da eternidade, neste trajeto arquetipado por Deus e viabilizado por Cristo. E os outros enviados de Deus, os profetas, que antecederam a Cristo e que fazem parte dos textos bíblicos, que comportam a riqueza em termos de interpretações para o crescimento do homem ao longo da história que já aconteceu e que ainda apresentam a utilidade nos tempos presentes para as almas em seus patamares evolutivos em graus diferentes. Podemos dizer, genericamente, que essas análises são expressas pela nossa doutrina e estão dentro dos desígnios divinos. E, não obstante assim, não pensem os contraventores. O destino evolutivo e a purificação das almas acontecerão por um meio ou por outro. Se não acontecem pela prática do amor, verificar-se-ão pela prática, ou melhor, pela vivência da dor, do sofrimento,
tal como hoje pode-se dizer, a humanidade inteira em quase todo o planeta se acha mergulhado em experiências dolorosas como consequência do mau uso que fizeram do seu livre-arbítrio em existências pregressas. Através das leis divinas instituídas pela inteligência suprema que é Deus, tudo se cumpre. E ele arquetipou para todos os seus filhos um destino que eu digo único, que é serem felizes e afinizarem-se com as forças do bem e também com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com isto quero dizer que não existem almas que irão perder-se. Não existe para o espírito o inferno. Porque o Pai que ama verdadeiramente com amor infinito não tem essas atitudes finitas. Deus não é antropomórfico. Nós poderemos nos assemelhar a Deus na nossa trajetória evolutiva em processo de crescimento. Mas Deus não nos fez previamente para sermos a sua imagem e semelhança, como se esta inteligência, este ente supremo, fosse um velho com barbas longas. Deus é a inteligência suprema e transcende a nossa capacidade para defini-lo. Mas a verdade é que, pelas suas obras, não tem outra conclusão a qual poderemos chegar, que é a de que Deus existe. As expressões citadas resultam do fato de que todos nós temos livre arbítrio em nosso trajeto evolutivo. Nesse percurso, o progresso espiritual, aplicam-se os ensinamentos pelos quais a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Na medida em que medimos, com que medimos, seremos medidos. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Isto são os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós. A lei de causa e efeito, implícita em todos os seus ensinamentos. Tomando por base a história da humanidade, justifica-se a dor e os sofrimentos dos homens, todos. Para nós, porém, que temos a crença absoluta nos dizeres do Divino Mestre Jesus, sabemos que o Pai recomendou a ele, o Cristo, que nenhuma das ovelhas do seu rebanho deverá perder-se, nenhuma se perderá. O rebanho de Deus é a humanidade inteira. A eternidade existe para a concretização deste propósito evolutivo de auto-perdão, reparação de faltas, compensações para o uso mau que fizeram do livre-arbítrio, até o dia em que os seres humanos, todos, sem exceção, irão dentro da eternidade, na eternidade, adquirirem aquelas condições que é a de serem espíritos puros, sábios e benfazejos. Quanto ao tempo, sabemos da sua relatividade no espaço. Em cada sistema solar, o tempo é relativo. No nosso sistema solar, o tempo depende do tamanho e duração da órbita do planeta em torno do Sol. Aqui na nossa Terra está estabelecido como sendo de 365 dias. A rotação em torno de si mesmo em 24 horas e assim sucessivamente. No que tange, para finalizarmos essa etapa das análises, aos profetas, podemos dizer que a humanidade contemporânea também conta seus profetas. Mais de um escritor, mais de um poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçados
os escritos, a marcha futura de acontecimentos, a cuja realização agora assistimos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente, mas de outras vezes também resultam de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres, quando não há visão espiritual obscurecida pela visão material. Percebam, meus irmãos, quantas ponderações comportam ser realizadas no que tange a isso que Kardec chamou de presciência, mas que para elas, passo a passo, nós iremos descobrindo e entendendo que na dinâmica do Pai, Ele é a presença viva e concretizada de toda a sua criação. E Ele é que tem todos os conhecimentos. Quando nós nos apropriamos de algumas áreas destes conhecimentos, apenas estamos aprendendo a respeito de fatos chamados científicos, mas que foram previamente concretizados pela sabedoria divina desta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o Deus no qual todo espírita acredita, e para ele formulamos as nossas súplicas de que essa humanidade possa fazer seu percurso num trajeto tão pouco doloroso quanto possível. Embora saibamos, pela história da humanidade, desde os seus primórdios, quantas semeaduras de maldade o homem fez, no uso do seu livre-arbítrio de maneira equivocada. Amigos espirituais, nós somos sempre agradecidos. Sabemos pela ajuda que vocês nos proporcionam. De maneira muito pálida, longe de termos uma capacidade, estamos nos propondo a realização de um trabalho que vai ser divulgado, e é divulgado periodicamente nos horários programados pela Cavile, que quer dizer Casa Virtual Luz Espírita, um centro espírita com todas as funções de uma sociedade. É para este propósito que este projeto está se realizando. E é com este propósito que estamos procurando fazer o percurso deste caminho, contanto que sejamos amparados pelos espíritos maiores que almejam tão somente a felicidade, o progresso e a paz para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, mentores amigos. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, Jesus, por estas oportunidades que nos estão sendo ensejadas, e que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe.